quando veio o Luffy, o Francisco Júnior chegou pra mim e falou assim, aí, minha boa, ele chama todo mundo de meu bom, né? Vai rolar e tal, não sei o quê. Você ficou sabendo, né, que tu vai fazer teste. Aí eu falei, fiquei sabendo que eu vou fazer um teste e tal. Ele, pô, vai ser um personagem muito maneiro. Personagem da minha vida, cara. Ele é muito bom e eu acho que você vai mandar muito bem. O que aconteceu? O Glauco me viu gravando Doraemon na Unidub. E ele falou, nossa, se a gente fizer isso e isso e aquilo de ajuste nessa voz que ela tá fazendo pro Doraemon, dá pra encaixar no Luffy. Na voz que a Mayumi Tanaka faz. Então, vou botar ela no teste. Aí ele me colocou no teste. E aí já veio o Francisco aqui desse lado, muito fã da série. O Adrian desse lado, eu nem conhecia o Adrian. Eu conhecia de ver nos estúdios, mas não era brother. Ele já veio, oi, Carol, né? Você que vai fazer, né? Eu fiquei sabendo aqui que não sei o quê. Olha só, eu vou te mandar alguns vídeos, me dá seu WhatsApp. Vou te mandar alguns vídeos, tá? Das partes mais icônicas do Luffy. Aí pra você ver como é que é, a vibe dele e tal, que não sei o quê. Começou a me bombardear. Eu achei maravilhoso. Ele fala que ele encheu muito meu saco, mas não. Na época eu achei muito maravilhoso. Pra eu ter noção, porque eu não via One Piece. E já tinha sido dublado uma vez, né? Ele já tinha vindo pela 4Kids. Mas aí ele veio cheio de censura. E aí, dessa segunda vez, eles queriam que a obra viesse do jeito que a obra foi concebida. Do jeito original mesmo. E aí eu fiz o teste e foi uma loucura, porque demorou muito para sair. Aí quando veio a resposta, não, queremos testar também outras vozes. Ui. Aí o Glauco, beleza, vamos testar outras vozes. Mas vocês não querem ouvir mais uma vez a Carol, né? Ele falou, eu escolho outra cena, porque não foi ele que escolheu a cena do teste. E aí foi uma cena meio qualquer cena, entendeu? Aí eles falaram, não, tudo bem, pode mandar outra voz, mas também pode mandar dela com outra cena que você escolher. Aí ele escolheu a cena do primeiro arco lá, do Luffy dando uma pesada no... Nossa, vai ser uma vergonha se eu não souber. Ai, como é que é o primeiro vilão de One Piece da Ilha dos Homens Peixe, que é peixe também? É o... Eita, caramba, sei quem é. O azul. Quem calma, viu o calma. live Arlong. Isso, eu vou fingir que eu sei. Que ele dava uma pesada no Arlong. Tô ligado. Né? E aí eu fiz aquela cena e aí eles falaram, não, é ela. É ela, pode ser ela, vamos com ela. E aí, a partir daí, minha vida foi uma loucura, porque o Luffy foi um divisor de águas na minha carreira. Tanto o Luffy, quanto a Abby de The Last of Us. Que foi um gigante, um divisor de águas gigante também. Me colocaram na mira da galera, sabe? O fandom de One Piece é gigante. E de The Last of Us também eu descobri que era gigante, então assim, virou... E aí foi isso, foi assim que aconteceu. E a gente foi fazendo... meio assim, ai, será que vai vingar? Será que vão mandar todos os episódios? Será que não? E aí tá dando certo até hoje. E a galera curte muito a dublagem, porque a gente tem muita liberdade nessa dublagem. Só que além de ser o Zoro, você também é o diretor de One Piece, de dublagem, cara. Que loucura é essa? Quase não caminhou para isso acontecer aos 47 do segundo tempo, o Zoro. Caminhou para acontecer. Todo o casting de teste não girava nada em torno de mim, porque eu escolhi o casting para oferecer para o cliente. E o Zoro e o Luffy não era nem para... Se tudo caminhasse normal, não era nem para mim, nem para Carol tá em One Piece. O cliente teve recusa das vozes que eu indiquei para o Zoro. Na última mandou até uma chamada dizendo que, por favor, mandem uma voz mais condizente com o peso do original. Que isso... E a Carol também, ela fez um teste e o cliente não queria mais ouvir a voz dela, porque a cena era meio blasé. E aí eu insisti, me deu outra opção. Coloquei outra opção, mas eu falei para a coordenação artística, por favor, façam o cliente ouvir de novo ela, a gente entrega a nova opção. E aí ouviram e escreve que eu acredito que vai ser o melhor Luffy que nós temos. Aí ela fez, só que o Zoro era uma incógnita. Aí meu técnico, na época, ele nem trabalha mais lá, ele falou, cara, por que você não faz o teste pro cara? A sua voz é muito próxima, o timbre é muito próximo, você
dá as inflexões para quem fez o teste, você treina a arte do cara, você sabe todos os nomes de técnicas e tudo, você explica tudo e você sabe do cara. Eu falei, puta, mas eu já vou trabalhar dirigindo a série, mas não importa, cara. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Falei, tá bom, você tem razão. Eu fui pedir permissão, posso fazer? Se você... Aí o Wendel falou, se você acha que dá conta, cara. Aí eu fui lá, fiz o teste. Ó a complexidade. Os caras gostaram, mas falaram, queremos uma cena de combate mais punch dele. E as demoras para chegar. Foi o teste mais demorado, foram os testes de One Piece. 90 dias para aprovar um elenco. Putz. Porque viajava para Los Angeles, que era a sede na América, e viajava para o Japão. O próprio criador aprovava as vozes. E até o cara acessar o e-mail, sabe Deus quando. Aí ele devolvia, não gostei desse. Não gostou desse. Não, não gostou. Pense em outro aqui. Manda aqui. Até enxergar aqui. Agora sim. Tá, esse aqui é aprovado. E esse? Aí vinha de novo. 90 dias, não demora isso. Em uma semana você define os testes já. Já tem resposta já das coisas. Então foi muito demorado. E aí quando pediram de novo essa cena, foi o último a ser aprovado, foi o Zoro. Porque estavam todos guardados o teste já. Mas certo. O último teste feito foi o do Zoro. E aí veio uma lista de aprovação com todos os menos o Jinbe. Porque na época a gente estava com um filme que já remetia quase todos os personagens principais, o Frank e o Brook também, o Chopper e a Robin, e todos fizeram um teste mesmo que sendo uma voz só. E aí aprovaram e falaram, sound similar, né? Então só seguir. E aí foi uma emoção, fomos todos comemorar num snooker bar na época, a Carol, o Adrien e eu. Acho que o Francisco não estava, porque ele ia passar pelos testes do Crocodile ainda. Mas fomos os três lá comemorar. Uma emoção muito forte. Expectativa, né? Tava absurda, né? Para saber o resultado. E aí, respondendo a tua pergunta, o peso disso era assim, eu tinha que montar estrategicamente um jeito que não ficasse só no meu achismo. O que eu fazia? Eu gravava, eu falava para minha produtora, poxa, eu acho que o esquema ideal, já que eu vou me autodirigir, porque eu sou chato assistindo, né? Eu tenho que gravar primeiro, porque aí depois, quando os colegas forem gravar, eu vejo as minhas cenas junto com eles. E aí, fatalmente, eu entrava para refazer várias vezes e ficava melhorando. Hoje tem segurança plena para fazer, tranquilamente, porque existe uma formatação. A gente tem as características próprias, que a sua essência vai ser a sua essência para sempre. Total. Você pode mudar o seu aprendizado, o seu estudo que você aumenta, mas a sua essência... E teu carinho vai ser sempre o mesmo. A potência é disso, é só passar adiante. Então, é assim que eu lido com o Zoro hoje, dirigindo a série e dublando ele. Quando eu era criança, eu dublei One Piece, em 2006, que foi na primeira vez que One Piece foi exibido no Brasil, nas Américas, né? E pra quem não conhece a história, One Piece, quando veio pra cá, não foi bem recebido pelo público, porque ele veio por uma distribuidora chamada 4Kids, que, como o próprio nome diz, só trazia produções infantis. E ninguém sabe muito bem como que a 4Kids pegou o One Piece, porque o One Piece, apesar de ser acessível para a criança assistir, não é infantil. A criança que for assistir, é legal assistir com os pais, com alguém mais velho, porque tem situações ali que não são legais para uma criança assistir sem ter ninguém para explicar, olha, isso aqui é assim, 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 isso aqui é só uma piada, isso aqui é assim que funciona e tal. Tem muita coisa que é um pouco mais adulta ali. E como a 4Kids percebeu que esse desenho não era para o público-alvo que eles tinham, eles simplesmente editaram a animação toda. Então, por exemplo, o Sanji, ele fuma. E, não, isso daí não é adequado para criança. Beleza, o que a gente faz? Transforma o cigarro dele num pirulito. Já uma deturpação da obra. Só que foi uma deturpação meio mal feita, porque tinha cena que saía fumaça do pirulito, sabe? Então, eles começaram a editar a animação num ponto que, depois de, sei lá, uns 40 episódios, a história já não estava mais fazendo sentido, porque eles tinham tirado coisas que eram relevantes para a trama. E aí foi uma exibição que não rolou, né? Não fez muito sentido, não fez muito sucesso. E eu dublei o Kobe, aquele menino de cabelo rosa que quer entrar pra Marinha, é o primeiro amigo que o Luffy faz na história. E aí, alguns anos atrás, em 2019,
a Toei trouxe para o Brasil, aliás, para as Américas, One Piece, eles trouxeram de novo o One Piece, só que dessa vez a versão na íntegra, né? Sem essas edições. E eles mandaram dublar de novo. E foram feitos testes, né, com os dubladores que tinham feito na primeira dublagem e com dubladores novos. Alguns foram mantidos e outros foram trocados. E eu fui mantido. Amém. E aí é até interessante, porque o Kobe, ele era uma criança no começo ali de One Piece, e ele aparece pontualmente na história, né? De vez em quando ele volta e ele vai crescendo, né? Porque ele vai sendo promovido, ele vira um personagem super relevante, ele é um cara importante ali na marinha, tem toda uma questão de como ele vai contra ali as autoridades e tal. É um personagem que eu gosto muito, assim, muito, muito mesmo. Não só porque eu dublo, mas porque eu acho ele muito legal. E na época, ali em 2006, eu conseguia fazer a voz dele criança. Provavelmente eu não ia conseguir dublar ele adulto. Hoje em dia, eu consigo até fazer a voz dele criança e consigo dublar ele adulto. Então parece que, pô, isso só aconteceu com One Piece pra eu poder dublar o Kobe em todas as idades dele. Se quiser falar do Léo, pode falar também. Beleza. Cara, o Léo é um presente do One Piece. O Glauco, que veio aqui, é, sim, profissional excepcional. E, cara, pra dirigir One Piece, assim, ou qualquer outro anime grande, no bom sentido, tem que ser um cara doente pela obra, que nem o Glauco é por One Piece. Porque, cara, tem que saber qual personagem tá lá na frente pra você escolher um dublador. Ah, eu não vou, esse dublador encaixa nessa voz, mas se eu usar ele agora, lá na frente eu não vou poder usar ele nesse outro personagem. Ele já sabe disso porque ele acompanha o mangá, né? Sim. E, enfim, eu participei lá, teve toda uma votação pra fazer o Luffy do live action, né? Uhum. E aí, nesse momento, o Glauco falou muito, né? Eu já conhecia ele, já tinha trabalhado muito com ele. Mas nesse momento que ele me falou mais ainda de One Piece. E ele falou, cara, assiste, mudou minha vida, é muito bom, é sério. Ele já sabia que eu gostava de anime. Só que como todo mundo, eu ficava com a preguiça dos 1000 episódios. Sim. Aí eu comecei a assistir, cara, e gostei muito, né? E assim, aí eu de vez em quando tinha algumas partes da história que tinha umas criancinhas, pontinha, coisa pequena. E o Glauco me colocava pra fazer. E eu já tinha assistido, né? Acabei os dublados, o que tinha disponível dublado, e fui assistir o legendado, que eu não aguentei esperar, a história é muito boa. E tinha esse personagem, o Léo, que, cara, encaixava comigo, encaixava com a minha voz. E eu vi que eles estavam chegando. Porque eu fui dublar uma parte da história que eu falei, mano, daqui a pouco eles vão chegar na parte que o Léo aparece. E eu nunca fiz isso na minha vida porque eu não gosto. Nunca fiz isso na minha vida porque eu não gosto. Mas é uma coisa que eu acho que não tem problema se você tem intimidade com a pessoa e você acha que faz sentido, que a sua voz encaixa com um personagem específico. Ou é quando não encaixa nada e você quer se enfiar lá, pedir pra pessoa responsável por escolher. Mas, cara, eu cheguei pra falar com o Glauco pelo celular, mandei um áudio pra ele, teve uns 4 minutos, acho que de 4, 3 foi, Glauco, olha só, me desculpa, tá, cara? Eu sei que não é legal fazer isso, eu nunca fiz isso. Um disclaimer, né, que a gente diria. Aí mas eu vou falar. Cara, se você puder achar que encaixa o Léo na minha voz, eu gostaria muito de fazer e tal. Aí ele pegou e falou assim, putz, cara, já mandei todo mundo dessa parte da história pro cliente já, foi escolhido as vozes. Falei, putz, mano, tudo bem, né? Fazer o quê? Pelo menos tira esse negócio do peito. Você tentou. Aí ele, não, mas você vai fazer um personagemzinho lá, uma pontinha lá. Eu falei, legal, bacana. Pô, pelo menos, né, legal. Aí ele mandou em japonês lá, por querer, porque eu não sei ler japonês. Sim. Eu falei, isso aí é o que eu vou fazer? O que tá escrito aí? Ele, Léo. Aí eu, aê, porra, caralho, boa. Aí ele mandou Rock Balboa, assim, as criancinhas jogando Rock Balboa. Quer dizer, o safado me enganou pra depois me deixar feliz. Ele me deixou triste e depois feliz. Você conseguiria dar uma palhinha pra gente aí de alguns personagens que você faz? Opa. Porque tem uma galera, eu sei que tu é muito conhecido, mas quem não te conhece vai saber e vai ficar de cara... Vai ficar de queixo caído quando descobrir que é você que dubla. Ó, deixa eu ver. Tem o atual Capitão América, que vai sair o filme dele agora em fevereiro, né? O Sam Wilson. Legal. Que ele fala... Tem aquela frase lá no filme dos Vingadores Ultimato, né? Capitão, aqui é o Sam, capitão. Na esquerda, capitão. Aí ele aparece lá os portais, assim. Tal. Muito bravo. E aí ele fala, eu sou o Capitão América. O filme dele já vai sair. Tu já dublou, né? Já dublei. Aí não pode dar spoiler pra gente. Não posso. Mas tudo bem. Qual outro personagem aí que... Aí o Aquaman, né? Pô, Se isso aqui não bombar, você vai virar comida de piranha. Eu sou o Aquaman. coisa linda. Cara, tem umas pessoas que me imitam, né? Cara, acho muito engraçado, cara. Tem o dublador do Doutor Estranho,
Fábio de Azevedo, ele fica me imitando, cara. Ele faz uma versão minha. Ele faz uma versão minha muito louca, né? Aí ele fala assim, yeah, eu sou Aquaman. Caralho, é muito engraçado, cara. Aí ele chega, né? Aí ele chega assim, né? E fala, você tem irmã? Cara, eu falo isso. Você tem irmã? Você usa as roupas dela? Porque ele me viu vestido de mulher no carnaval, ele acha que eu fico usando roupa de mulher. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.